Bom dia! Hoje, 30 de setembro de 2020, na nossa aula de redação, abordaremos o gênero textual Carta do Leitor, mas antes de iniciarmos propriamente a nossa aula, sobre esse conteúdo, vamos refletir um pouquinho sobre a frase do dia? Vamos lá! Se você sonhar, você pode fazer. O que é que vem em mente, O que significa essa frase? Qual é a reflexão que a gente pode tirar sobre ela? Vamos lá. Primeiro, nós temos que ter projeto em nossa vida. O tempo todo idealizamos algo, imaginamos como seria se tivesse concluído, não é mesmo? Pois é, isso é o que nos fortalece para que nossos sonhos tornem-se realidade. Lembre-se que antes tem que sonhar, arquitetar o que almeja para depois fazer. Imaginação versus ação, ok? Então nunca deixe de sonhar que um dia você vai realizar todos os seus sonhos, Todos os seus sonhos se tornarão aí realidade. Vamos lá. A carta do leitor é um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar a sua opinião. Então, gente, aqui, tudo que a gente escreve é para ser cunho social. A gente não pode escrever e engavetar. É necessário que a nossa escrita ela seja divulgada, seja publicada. Então, a carta do leitor, ela apresenta essa característica de escrever e divulgar aquele seu pensamento, a sua ideia. Como aí na carta do leitor se escreve de todos os assuntos, seja dando opinião política, de beleza, de um ator, um escritor, ou até mesmo sobre a notícia, que você viu e queira fazer o seu comentário e acaba que expondo a sua ideia. E nesses dois veículos, o leitor ele tem a sua vez de fazer essa exposição. Então, esse gênero epistolar possui uma função relevante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor assegura uma resposta. O bom também é que você escreve e que é lida a sua carta por alguém da redação do jornal ou da revista e você recebe um retorno também, Muito interessante. Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre a notícia, como eu falei, uma reportagem, uma pesquisa ou qualquer outro assunto, que seja da atualidade. Você vai dar a sua opinião sem medo de ser feliz. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Além disso, o leitor pode sugerir algum tema a ser abordado. Por esse motivo, é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação. Principais características da carta do leitor? Preste atenção. Uma carta desse tipo, ela é breve, certo? Você escreve na primeira pessoa do singular, Você que está escrevendo. Temas atuais e de caráter subjetivo, bem rápida a sua observação ou a sua opinião sobre aquele assunto ali. Não tem muitos rodeios, Você vai direto. É uma linguagem simples, clara e objetiva. Presença de destinatário e remetente, é necessário ter quem vai enviar e quem vai receber, isso não resta dúvida, Se eu, Fatinha, estou escrevendo, eu tenho que me identificar para quem eu vou me dirigir, No caso, seja a revista Veja, o jornal O Globo, seja qual for. Se eu for fazer essa carta e tenho que me dirigir a alguém, portanto, tem que ser também endereçado e com o seu aval, com a sua
assinaturazinha também para se identificar. Pronto, né? Aí, estrutura da carta, né? Como fazer a carta do leitor? Devemos lembrar que a carta, ela possui um remetente, como eu falei, quem emite, né? E um locutor, quem recebe. O destinatário, o receptor ou o interlocutor. Aí, um ponto importante, antes de ser publicada, ela passa pela equipe de revisão, a qual adaptará o texto e corrigirá, né, caso você tenha cometido alguns erros. Por esse motivo, não existe um modelo específico, uma vez que segue o padrão de apresentação e o espaço destinado para esse fim determinado pelo meio de comunicação. Vale lembrar que a carta do leitor é uma pequena seção do veículo de comunicação, a qual pode ser publicada na íntegra ou somente trechos, algumas partes é importante. E como será publicada as expressões de baixo calão, né? Se você for escrever no seu texto, não pode usar também palavrões, né? Porque se escrever, será barrado e não será publicado o seu pensamento aí, né? A sua opinião sobre o que você quer tratar. Além disso, o leitor deve evitar expressões populares, né? Gírias, vícios de linguagem, apresentando seu texto numa linguagem formal, ou seja, né, que segue a norma culta da nossa língua. É importante destacar também, de acordo com o público, a linguagem pode ser mais descontraída, por exemplo. Né, no caso aqui de uma revista para adolescente, você não é obrigado também a escrever de forma culta, padrão, totalmente. Vai depender da clientela, né? Ou seja, do veículo de informação que você vai transmitir essa sua ideia, esse seu pensamento, né? O que você vai escrever. A gente tem que ter cuidado com gírias, com palavrões, com vícios de linguagem, para que o seu texto não fique tão pobre, né? Mas é permitido ficar à vontade, né? Escrever de forma descontraída. Geralmente, a carta dos leitores não segue uma estrutura padrão, no entanto, deve apresentar alguns elementos estruturais, como aqui, ó. Tem que ter o vocativo, aparece o nome da revista ou jornal, daqui a pouco vocês vão ver um exemplo, eu vou mostrar para vocês. Tem que ter a introdução, que é um pequeno trechozinho apanhando em linhas gerais o que é que você quer abordar. O desenvolvimento, né, explicando bem direitinho o que é que você quer transmitir na sua carta. E a conclusão, como o próprio nome diz, né? Você conclui a sua ideia, né? O leitor arremata suas ideias e geralmente inclui uma sugestão para o assunto abordado, né? Você vai se despedindo, concluindo o que você disse de uma forma bem sugestiva, né? E no final você se despede, representa uma saudaçãozinha final, como, né? Um exemplo aqui, atenciosamente, cordialmente, abraços e tal. Também, como eu falei a princípio, a linguagem vai depender a quem você vai se dirigir, né? Se você for se dirigir a uma autoridade, a gente vai colocando umas palavrinhas mais padrões, né? Mas se for para um amigo, um abraço, um tchau, um até logo, é aceito também. E a assinatura, né? O leitor assina seu nome, o qual aparece em forma de sigla, não aparece seu nome completo, né? Só as iniciais do seu nome, para não ficar tão exposto assim. E aí, gente, nós temos agora aqui um exemplo de carta do leitor. Vamos prestar atenção. É triste a situação dos animais das ruas, dos bairros e até no centro de Florianópolis. Algo tem que ser feito. Com a chegada do verão é ainda mais triste. Os animais famintos, com sede, é tudo muito cruel. E sabem de quem é a culpa? Dos humanos que abandonam os seus animais nas ruas. Desse jeito não pode continuar. Algo tem que ser feito. Onde moram, no sul da ilha, eles desovam os animais perto das casas onde moram. Pessoas que gostam de animais. Isso é certo? Transferir a responsabilidade para os outros? Eu chamarei a polícia se testemunhar uma cena dessas.
Essas pessoas são criminosas que se dizem gente de bem, pois abandonar um ser indefeso nas ruas é um crime. Vamos ficar atentos e tomar providências para punir os culpados, não permitindo que isso continue. Quem escreveu isso foi a Dilma Maria Ram, de Florianópolis, né? Aí deixaram o nome dela completo, né? Sem medo algum, colocaram mesmo bem destacado aí a pessoa, né, a qual está fazendo essa crítica. Na verdade, essa carta do leitor é uma crítica sobre a situação dos animais que ficam aí abandonados nas ruas. Ela falou bem, ela sugeriu, né? Ela disse como é que deveria ser, colocou quais são os perigos, né, que poderia acontecer aí com tanto com os animais, com quem lida com eles, enfim. Então, ela fez a sua carta e foi publicada na revista. Agora, pessoal, a nossa proposta de atividade será assim. Vamos ouvir. Vocês terão esse texto, certo? No Google Formulário, lendo com atenção, São Paulo, 14 de agosto de 2017, e a pessoa diz assim: Olá, equipe do Esporte Interativo. Quero, em primeiro lugar, agradecer à revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos leitores, pois aqui nossas opiniões são ouvidas e atendidas. Venho aqui para parabenizar a equipe do Esporte Interativo pela cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, porque foi o único canal que teve a par de tudo, enviando correspondentes para a França e Barcelona. Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de especulações, mas a eficiente equipe do Esporte Interativo obteve informações privilegiadas para seus telespectadores. Apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso e a da competente cobertura de campeonatos internacionais, surgiu a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, pois ultimamente vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto. Acredito que com isso vai duplicar sua audiência. Obrigado pela melhor cobertura do futebol mundial. Quem falou isso foi o Francisco Ayrton Lopes Borges, de São Gonçalo do Amarante, aqui do Ceará. Então, gente, essa carta, ele fez o quê? Um elogio, né, a essa revista Bom Esporte, pela atitude que ela teve aí. Aí não vou mais contar não, porque senão não vai dar vontade de entender melhor e responder as questões, não é verdade? Pois vamos lá. Questão 1. Qual o assunto principal do texto? Pense um pouquinho e responda, beleza? Qual a finalidade do texto em estudo? Esse texto ele foi escrito com que finalidade? O objetivo dele ter sido escrito? Então você vai colocar aí. Terceira questão. Apesar do autor parabenizar o trabalho do canal na cobertura da transferência de Neymar, que apelo ele faz para a emissora como necessidade dos telespectadores? Pense também para responder, ok? Quarta questão. O que motivou o autor, Ayrton Lopes, a enaltecer o trabalho do canal no esporte interativo? Questão 5. Segundo o texto, o autor usou o canal do esporte interativo para agradecer-lhe pela transferência do Neymar. Letra B. O autor usou um espaço destinado aos leitores da revista Bom Esporte para falar sobre a transferência do Neymar, acompanhado pelo canal do Esporte Interativo. Letra C. O autor parabenizou a revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos leitores. Ou a letra D. O autor agradeceu aos leitores pela participação na revista Bom Esporte. Então pensem um pouquinho, respondam com calma, leiam. Tchauzinho e até a nossa próxima aula de redação. Atividade concluída, é hora de enviar. Abraços.